Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu fixar o tema aqui da nossa live de hoje, que é como delegar funções e ser mais produtivo na advocacia. Beleza, tá aqui o tema, vou fixar ele agora e vou aguardar aqui uns 3 minutos para o pessoal entrar aí, para não começar falando sozinho, né? E aí? Tudo certo? Mais um dia, né? Segunda-feira, um dia que geralmente eu começo bem animado aqui no escritório. Um dia que eu tenho que organizar a semana. Só um minuto. Bom dia. Não, aqui é o escritório GP Advogados. Pois é, 704, não é essa sala? É. Pois é, que tem um aplicativo, né, para limpeza, né? Não? Não. Ué? Será que é de cá? Aqui eu não sei qual que é o número. É porque dá 704 a sala. Ah, tá, mas não, eu sou o dono aqui, eu não tenho nem aplicativo. Vê lá na recepção quem que é o dono da sala. Às vezes ele colocou o número errado. Não, tá aqui no celular, deixa eu te mostrar. É que eu tô numa live aqui, mas não é aqui. Eu tenho certeza, eu que sou o dono aqui, eu não chamei ninguém. Para Entendeu? limpeza, né? É. Tá bom? Tá bom. Desculpa, pessoal, tive que atender uma pessoa aqui. E aí, vamos voltar aqui. Bom, eu já vou iniciar a aula de hoje. E aí, quem não conseguir assistir, né, agora, depois tem a oportunidade de assistir na nossa página Gustavo Pascoal Advogados no YouTube. E a aula de hoje, pessoal, nós vamos debater exatamente esse tema que eu fixei aqui nos comentários, tá? Então, se você tem algum colega advogado, algum amigo aí que queira advogar, compartilha com ele essa live, tá? É só ir no aviãozinho aí que dá para compartilhar, ou então no próprio YouTube depois, né? E sobre como delegar funções e ser mais produtivo. Pessoal, quando eu comecei aqui no escritório, podem ter certeza, eu não tinha ninguém para me auxiliar. Então, né, eu tive que trabalhar bastante aí, principalmente nos 2 primeiros anos de advocacia, e eu fazia tudo. O que é tudo? Atendimento, acompanhamento dos processos, a parte financeira, né, que seria a prestação de contas e emissão de notas fiscais, fora, né, a parte de cobrança também, que eu considero aí do financeiro, tá? Tinha que fazer a parte administrativa do escritório, que era organizar as pastas dos clientes, organizar aqui os documentos, né, que eu tinha que cobrar, documentos pendentes e tal, deixar tudo bem organizado, né, para não ficar parecendo aquele escritório desorganizado. E tinha também que cumprir todos os prazos. Então, isso me demandava muito tempo, por isso que eu, naquele primeiro vídeo lá que eu falei como eu saí do zero para mais de 10 mil reais por mês, nessa época aí, do primeiro ao terceiro ano, eu praticamente não tinha vida, né? Porque eu trabalhava muito, então eu tinha aquele emprego de 4 horas por semana, né? E depois eu tinha que tomar conta aqui das coisas do escritório, que foi aumentando aqui gradativamente, certo? Então, no decorrer do tempo, eu pude perceber que, em vez de ser mais produtivo, eu estava sendo menos produtivo porque eu não estava conseguindo delegar funções. E foi aí que eu percebi que tinha alguma coisa errada. E foi também que eu percebi que eu não estava tão feliz assim, porque eu trabalhava muito, ganhava bem, mas não tinha muita, assim, né, vida pessoal. Então, o que eu, assim, resolvi fazer? Contratar, tá, minha primeira estagiária, foi uma mulher, chama Débora. Hoje, inclusive, ela é advogada aqui. E foi através dela que eu percebi que eu devia ter feito isso há muito tempo. Porque na época, eu considerava uma mão de obra compensadora, tá?
e de baixo custo. Eu lembro que eu acho que eu pagava para ela de 700 a 800 reais, ela ficava aqui 5 horas por dia, ou seja, 25 horas por semana, e ela me ajudava muito, né? Então, sobre delegar funções, o que eu comecei a delegar para a Débora? Ela começou a me ajudar com os protocolos no PJE e no Projut, ela aprendeu e começou a fazer, ou seja, eu já tirei essa responsabilidade de mim. É claro que eu fui repassando para ela depois de um treinamento e depois de padronizar esse treinamento de forma escrita, para não precisar ficar explicando a todo momento. Ela começou a emitir boletos para os meus clientes, era uma função que eu tinha aqui também, de entrar num portal aqui de finanças para conseguir emitir esses boletos, cadastrar o cliente, etc. Ela começou a fazer isso. Ela começou a organizar as pastas aqui e os documentos, bem como a ter os primeiros contatos com os clientes aqui para, né, estar conversando sobre isso. Então me ajudava muito. E ela também começou a trabalhar em algumas petições mais simples, até chegar a um nível que eu entendia que era razoável para começar a fazer algumas petições iniciais. E aí eu comecei a trabalhar como revisor dessas petições. Ou seja, eu continuei na linha de frente com o cliente, que é aquela que ele chega aqui, né, e é atendido, e depois, como eu tinha outras coisas para fazer, outros clientes às vezes para atender e para prospectar, ela ia adiantando toda essa parte burocrática para, né, finalmente eu corrigir essa peça e deixar ela do jeito que eu queria. Então o tempo que eu gastava com isso me gerava menos dinheiro e me tornava um advogado mais enrolado, porque o cliente às vezes me ligava: Gustavo, a petição já está no sistema, e aí de repente, né, ele olhava lá e não tinha processo ainda, e isso me deixava de uma certa forma até com vergonha, porque eu já cheguei a ficar aqui 1 até 2 semanas sem protocolizar a petição porque eu não tinha tempo. Então foi aí que eu senti a necessidade de contratar a minha primeira estagiária, que valeu muito a pena. E aí eu esperei o escritório, né, continuar produzindo para eu verificar a necessidade de outro profissional. Então o número de ações foi aumentando, o número de clientes foi aumentando, e aí eu senti a necessidade de mais um estagiário, ou seja, mão de obra qualificada de baixo custo. Eu estava iniciando, era, né, o meu 3º ano de advocacia. Então, quando essa segunda estagiária veio para cá, o que eu fiz? Eu deixei a minha estagiária mais experiente fazer o treinamento dela. Ou seja, eu já não perdi o tempo que eu perdi com o primeiro estagiário, porque a estagiária já tinha uma certa experiência e treinou a outra estagiária. E aí ela começou a fazer as mesmas atividades e eu deixei a estagiária mais experiente, mais focada nos prazos, que era o que me demandava muito tempo. E eu continuei na linha de frente, tá? Com a prospecção de clientes, atendimento de clientes e fazendo os atos processuais que os estagiários não fazem, que é comparecimento em audiência, sustentações orais, indo até as empresas dos clientes, né, e correndo atrás aí para sempre estar fechando clientes. Lembra que eu disse aí que o cliente, ele é a nossa prioridade máxima. Sem ele o escritório não gira. Não adianta ter o melhor escritório do mundo sendo que você não tem clientes, sendo que você não tem bons contratos. Então eu decidi que a melhor forma que eu tinha aqui para continuar né, obtendo aí sucesso na advocacia era assim. Porque o cliente em si, ele acaba não sabendo que não é a gente que faz a petição, né? Ele acha que a gente que está fazendo. E na verdade, qualquer grande escritório que você feche um contrato aí de honorários hoje em dia, a maioria dos escritórios eles terceirizam internamente essas petições e a equipe passa a trabalhar, né, com aqueles prazos. É assim que funciona. Por exemplo, eu trabalhei em 3 grandes escritórios na época da minha faculdade. O cliente chegava lá,
fechava, depois que fechava, às vezes eles passavam a petição para mim fazer, para outro advogado lá fazer, e na hora de assinar eram os advogados que assinavam. Mas assim, é claro que isso é assim, não acontece em todos os escritórios, mas na grande maioria acontece. E no meu aqui, eu considero da seguinte forma: eles adiantam a petição para mim, mas quem vai assinar e falar assim, eu quero dessa forma, sou eu. Então é claro que, né, a gente não pode falar que é só o estagiário, é só outro advogado que faz, porque o ponto final da história ali nas peças é a gente que acaba, né, falando o que a gente quer, o que a gente quer que apague e tal. Isso a gente faz tudo por e-mail. Mas se você tem estagiários competentes, eles podem te ajudar com isso e o melhor, com baixo custo. Então, se você já tem uma demanda que você considera que não está conseguindo despachar aí com uma semana, eu acho que já é a hora de você pensar nisso. É a hora de você desembolsar aí de 700 a R$1.000 por mês para você ganhar celeridade. E se você despacha essas petições, essas defesas, esses contratos, tudo de forma mais rápida, o seu financeiro começa a gerar mais rápido também. Eu costumo fazer a seguinte conta aqui no escritório. Se eu protocolizo 3 petições esse mês de janeiro, eu tenho uma perspectiva de receber valores destas ações daqui de 1 mês a 3 anos. Essa é a média que eu coloco aqui. Por que 1 mês? Porque talvez depois do protocolo, na primeira audiência, a gente já faz um acordo. E ali a gente começa a receber os primeiros frutos daquela ação. E se não tiver acordo, eu tenho uma média aqui na minha cabeça que em 3 anos eu vou resolver o processo. E se eu não resolver, paciência, né? Não são todos que a gente recebe, né? Então isso aí já é uma questão que eu considero até normal, faz parte, né? Não são todas as ações que geram dinheiro, né? Tem muitas execuções frustradas aqui também. Então, se você protocoliza mais rápido as petições, mais rápido você irá receber esse dinheiro. Então, essa é uma conta que não falha. E se você enrola muito, 2, 3 meses, primeiro, você queima o filme com o seu cliente, ele vai te achar um advogado enrolado. Segundo, você não vai prestar um serviço de qualidade, porque sua cabeça não aguenta tantas tarefas assim. Não tem como você administrar isso tudo sozinho. E terceiro, né, você vai ficar um pouco restrito ali, né? Eu sou da teoria que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. E se você tem pessoas boas ao seu lado, você vai muito mais longe. Então, se você treina a sua equipe, se você faz reuniões, no nosso caso aqui a gente faz reuniões mensais, tá? Sempre a última sexta do mês. E às vezes, eu quando está mais tranquilo, eu gosto de fazer reunião semanal. E por que a gente faz isso? Aquele alinhamento. Olha, você, né, saiu do padrão nesse processo aqui de atendimento de cliente. Olha, aquela preparação da audiência eu quero que seja feito desse jeito. Olha, né, vamos prospectar clientes assim e, né, a gente vai usar a seguinte estratégia. E a equipe inteira começa, né, a trabalhar a seu favor. E o que isso vai gerar? Lucro para você e você, né, vai conseguir pagar todo mundo em dia aí. Então, funções de estagiários eu tentei estabelecer aqui quando você deve contratar, né? Então, sentiu que a demanda aumentou, sentiu que você está enrolando seus clientes há mais de uma semana, eu acho que já é a hora. E treinamento, padronização, você vai passar os serviços que você consegue ali repassar para ele e vai agilizar aí todo o seu trâmite interno, tá bom? Então essa é a função que eu considero essencial aí no escritório de vocês, que é de estagiário. A segunda, pessoal, que deu assim certo aqui, é do advogado parceiro. E quem que é esse advogado parceiro? É o advogado que atua com você em alguns processos e você passa um percentual para ele sobre as ações. Ah, professor, mas onde que eu vou arrumar esses advogados parceiros? Pessoal, da mesma forma que eu disse aqui, ninguém vai a lugar nenhum sozinho, tá? Então, se você conhece outros advogados, você pode muito bem marcar uma reunião com eles
e explicar que você está tendo uma demanda alta, não está conseguindo, né, atuar sozinho nelas, e você vai definir com esses advogados parceiros as atividades que cada um vai executar. Por exemplo, quando eu faço parceria aqui, eu tenho dois tipos de parceria, que o advogado parceiro faz as audiências e eu faço as petições internas do processo, né? Seria a petição, as preparações das audiências, os recursos e tal, ele me ajuda com as audiências. Então esse é um tipo de parceria, no final cada um ganha um percentual. E tem a parceria ao contrário, que eu faço as audiências e o advogado faz as petições. Então vai depender de cada caso. Geralmente ao final a gente divide em 50% para cada um. Ah, mas é muito para o parceiro e tal. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. É melhor todo mundo ganhar do que ninguém ganhar. E o advogado parceiro, ele acaba sendo, né, uma forma de você aumentar a sua equipe e ao mesmo tempo compartilhar aí, né, o seu trabalho com eles. Mas vai chegar um momento que vai ter tantas parcerias que ele acaba se tornando, né, uma parte fixa ali da sua equipe. É assim que funciona. E até em alguns casos você pode oferecer até uma ajuda de custo ali, se a pessoa estiver iniciando, né, para ela conseguir ir até o escritório, né, ou para se alimentar todos os dias bem. E aí o que gerar de lucro com essas parcerias que você faz é que você começa a compartilhar aí com esse parceiro. Então tem muitos casos assim, tá? E tem as parcerias em outras áreas também. Por exemplo, no início da minha carreira, o cliente chegava aqui, não queria me contratar porque eu não era advogado civil ou trabalhista, ou porque eu era advogado civil e trabalhista, ele precisava de uma demanda em outra área, e aí o que eu fazia? Ah, não posso te atender. Aí depois eu aprendi que eu tinha que ir atrás de um advogado parceiro para conseguir ter a confiança nele para indicar clientes. E com essas indicações, eu também poderia oferecer algum tipo de ajuda, sem ser, né, tão complexa, já que ele que era o profissional da área, mas eu queria ganhar com aquilo. Então essas parcerias em outras áreas, elas já costumam ser um percentual menor, geralmente de 10 a 40%, já que é o parceiro que tem toda a competência técnica aí para atuar naquela determinada área de indicação. Então é importante você ter aí no seu escritório parceria em todas as áreas. Só que detalhe, pessoal, quando você faz parceria, você literalmente está colocando o nome do seu escritório em jogo. Porque geralmente você, como participa dos honorários, você usa a imagem do seu escritório, né, para colocar aquele parceiro envolvido ali. Então, por exemplo, alguém quer fechar um divórcio comigo aqui, eu não tenho muita paciência para resolver divórcio. Aí o que eu faço? Eu vou te atender. Aí eu chamo o parceiro vem, né, nesse caso é a parceira, que é a doutora Ana Carla e a doutora Simone, elas reúnem com o cliente junto comigo e eu apresento ali, eu faço a ponte, né? Olha, eu já parei de atuar nessa área, mas eu tenho conhecimento técnico para, né, acompanhar aqui a doutora Ana Carla e a Simone, e a partir daqui eu vou deixar elas continuarem o atendimento, e se você fechar, pode ter certeza, né, que toda a nossa equipe vai estar envolvida aqui para cuidar do seu caso. Ou seja, eu chamo elas de parceiras e tento trazer a confiança que o cliente tem em mim para elas. Só que qual que é a minha, né, intenção com isso? Ganhar dinheiro. Porque se eu não fizer isso, né, eu vou estar dispensando uma causa que, por exemplo, eu poderia ganhar R$2.000, R$3.000, né, se dependendo do valor que elas forem cobrar aí. Então eu acho que parceria é sempre bem-vinda aí no seu escritório. Você tem que deixar muito claro. Nesses casos que eu faço parceria em outras áreas, geralmente eu dou uma organizada ali nas documentações, participo das reuniões. Em algumas audiências eu sinto a vontade de ir, em outras não. Enfim, né, algumas coisas que eu posso ajudar ali no dia a dia, às vezes com ligações na vara, onde esse processo vai ser distribuído, eu poderia também oferecer essa ajuda. Então eu acho que é importante você ter essa relação de parceria aí, tá? Então eu já falei de estagiário, de parceria, tá? E eu não falei aqui, pessoal, sobre
outras áreas que você poderia agregar aí no seu escritório. Por exemplo, nos grandes escritórios que eu trabalhava, lá tinha o departamento financeiro, o RH, a parte administrativa, que era coordenada por um administrador de empresas, e a parte jurídica, que era coordenada por um advogado. Só que assim, para a gente chegar nesse nível, aí eu já estou falando de grandes estruturas corporativas, que são escritórios, e que aí eles precisam funcionar como empresa. Mas se você ainda não chegou nesse nível, como eu também não, eu prefiro já utilizar uma estratégia diferente. Prefiro ter uma estrutura menor para eu não precisar ter todo esse custo, né? Para o cliente chegar lá e ter que ser atendido por uma recepcionista, uma secretária, para depois ser encaminhado para o advogado, para depois que fechar ser encaminhado ali para o setor administrativo, para depois delegar algumas coisas para o setor financeiro e etc, né? Mas com o tempo, né, se o seu escritório for evoluindo e sua equipe aumentando, com certeza você vai ter que pensar em todos esses setores, né? O RH ali, justamente para estar organizando essa mão de obra, essas contratações, esse recrutamento, né? O financeiro para estar organizando aí todas as contas do escritório de despesa e receita, recebimentos de acordos, de condenações, né, de honorários fixos que você tem, de diligências, e aí você tem que mexer com aquela parte burocrática de recibo, nota fiscal. Eu mesmo faço isso aqui no escritório. Beleza, você está exercendo a parte financeira aí, mas se você ficar sobrecarregado com isso, você deixa de advogar. Então aqui, essa parte financeira, se você também estiver sentindo aí que você está ficando atrasado ali uma semana, 2 semanas, talvez seja a hora de delegar essa função também. E às vezes você pode conseguir até um estagiário que esteja aí cursando, né, o curso de administração de empresas ou de contabilidade para estar te ajudando a organizar essas finanças aí. Eu mesmo aqui no escritório eu deixo para fazer isso toda sexta-feira de manhã. Então sexta-feira eu tiro 2 horas do meu dia para organizar isso. Aí eu emito as notas fiscais que tem que emitir, todos os recibos. Geralmente eu dou uma organizada nos honorários da galera aqui que eu tenho que pagar, tá? E costumo colocar isso vinculado em um sistema interno que a gente tem aqui, tá? Do sistema jurídico. E a gente também, né, costuma enviar alguns e-mails de cobrança para os clientes que estão nos devendo e tal. A gente verifica ali quem deixou de pagar para estar cobrando ali incisivamente, né, já que compromisso é compromisso. Se marcou lá de pagar todo dia 20, pagou dia, né, 28, a gente tem que puxar a orelha do nosso cliente porque a gente vive disso, né? Então isso seria funções aí do setor financeiro que você pode fazer, mas que se você estiver enrolando com isso, às vezes seja a hora também de contratar um estagiário ou alguém, né, que tem essa aptidão técnica aí para estar te ajudando, tá? Já a parte jurídica eu expliquei aqui, que o estagiário ele faz ali aquela análise inicial e aquela iniciação para depois você corrigir. Mas sobre o advogado agora, quando contratar um advogado para sua equipe? Eu dei o exemplo aqui das parcerias, mas se você quiser ter um advogado fixo, aí você tem 2 opções, né? De torná-lo, esse advogado aí, um associado, ou de contratá-lo como empregado. Professor, qual que é mais vantajoso? Aí vai depender do seu perfil de negócio, né? Tem gente que chama o advogado de associado, mas trata ele como empregado. E isso acaba gerando consequências jurídicas, né? Uma ação trabalhista aí tentando mostrar essa fraude. Mas se você contrata um empregado, você tem que respeitar também a CLT e o Estatuto da OAB, né? Aquela questão de 4 horas por dia ou 20 horas semanais, tá? Se for um contrato de exclusividade. E o mercado hoje, pessoal, eu vou ser bem sincero para vocês. O que eu vejo aí na prática? Advogados em início de carreira, de R$ 1.500 a R$ 3.000 se a pessoa estiver ali no primeiro, no segundo ano de atuação. E depois do segundo ano de atuação, de 3 a 4. E os que ganham 5? Talvez os que, né, já estão há mais de 5 anos advogando. Então são valores que eu considero baixos
Porém, se você abrir uma vaga aí hoje, pode ter certeza que terão milhares de currículos aí atrás dessa vaga, porque muitos querem trabalhar ainda como empregado para até adquirir uma experiência com você, tá? E é claro, se você tiver nessa possibilidade de contratação, você vai ter que ver, porque o associado geralmente ele não tem, né, custo fixo para ele ali, mas ele ganha sobre os percentuais das ações que você mostra que ele é seu parceiro ali, né, e ele vai ter que integrar o quadro social como associado e etc. Já o empregado, geralmente você vai negociar com ele um valor fixo, que é esse que eu disse para você aqui, e vai, né, negociar com ele os honorários sucumbenciais. Os contratuais você não é obrigado a repassar para ele, já que você recebe e tem que pagar o salário dele. Agora, os sucumbenciais, geralmente, por ele ter trabalhado nos processos, os escritórios têm a obrigação de partilhar esse valor com os advogados empregados que trabalham naquela ação. Então, né, é uma situação que você tem que decidir, escolher, ver a melhor opção, tá? Eu, particularmente, acho que as duas têm vantagens e desvantagens, tá? Porém, se você optar aí por um empregado, você tem que ter, né, já um valor alto aí mensal para você não ficar na mão com esse empregado, né? Porque de fato ele faz todo um compromisso ali com aquele salário e você tem que cumprir todas as obrigações trabalhistas rigorosamente em dia, né? Porque não é só o salário, aí vai gerar o FGTS, 13º, férias, recolhimento de INSS. A conta que a gente faz no final é praticamente que o valor do salário dele ele dobra, né? Então, né, você tem que ver aí a melhor opção para você, tá bom? Mas se você tiver um advogado, pode ter certeza, você vai continuar delegando funções, só que agora as funções que você fazia de forma exclusiva, que era aquela de atender alguns clientes, que era aquela de ir em algumas audiências, aquela de ir em algumas sustentações orais, de ir em audiências para colegas, de fazer petições iniciais que você tinha que ficar, né, exclusivamente ali fazendo, porque o advogado a gente presume que ele já tem um conhecimento já formado, né? Mas isso não impede de você, como, entre aspas, o chefe da equipe, de fazer a revisão. Eu aqui no escritório eu faço, né, a revisão até para a gente ter uma revisão, vamos colocar aqui, mais segura. Então, por exemplo, às vezes o advogado acha que está tudo perfeito, mas aí a gente encontra algumas falhas ali em algumas redações, em algumas questões que ele esqueceu de pedir, no cálculo, que é no PJE Calc, e aí a gente, né, com a experiência que a gente tem, a gente consegue verificar essas falhas para fazer aí as correções, tá bom? Então eu acho de suma importância, mesmo você delegando funções, você criar esse procedimento de revisão. Então, por exemplo, aqui no escritório a gente então só tem estagiário e advogado, tá? Eu não tenho recepcionista, nem departamento financeiro, nem RH, a gente mesmo se organiza aqui. Então funciona da seguinte forma: o cliente chega, geralmente eu atendo, fechei o cliente, passo para o estagiário organizar a pasta, colocar no sistema jurídico, ele abre a pasta, né, para deixar aqui no escritório também. A gente faz todo o cadastro dele aqui para começar as primeiras comunicações e imediatamente eu já passo a petição para o advogado fazer. E enquanto isso, o advogado vai fazendo um pré-cadastro no sistema, que é um sistema que a gente trabalha aqui para atuar nos processos trabalhistas, para já deixar o negócio bem encaminhado. O advogado terminou a petição, passa para eu corrigir, para finalmente a gente finalizar o protocolo, que pode ser feito pelo advogado, né, parceiro em meu token, que aí fica tudo em meu nome e tal, para finalmente a gente informar o cliente e começar ali os contatos por e-mail, pelo WhatsApp, para a gente se manter sempre atualizado. Então eu consegui padronizar isso e ganhar muito tempo, tá? E geralmente quando eu falo de cálculo, eu faço um treinamento aqui com o pessoal também para todo mundo conseguir fazer tudo
que um faz, o outro tem que aprender a fazer, porque aí a gente não fica na mão, né? Sempre tem aqueles dias que um fala, agora eu vou para outro escritório, não, agora eu consegui sei lá, uma vaga melhor. E aí, quando essa pessoa sai do seu escritório, essa rotatividade ela existe, é algo natural da vida. A pessoa que, né, fica com a gente aqui, ela começa a fazer as funções que a outra fazia, até a gente conseguir outra pessoa ou não. Aí a gente também senta e conversa aqui se é o momento certo de contratar outra pessoa, mas a gente sempre pensa, é um custo mensal, mas que por enquanto ele gera mais produtividade, ele gera mais agilidade, ele gera uma prestação de serviço mais qualificada. Então, consequentemente, o cliente vai continuar nos indicando e vai, né, entender que o nosso escritório ele tem toda uma equipe para o negócio funcionar. Então, isso eu entendo que é bom, tá? Então, o advogado ele me ajuda muito nessas funções aqui no escritório. E é claro, a cada novo cliente que você consegue, você vai ter que sentir a demanda de serviço para saber se é o momento certo de contratar outra pessoa ou não. Por exemplo, na circunstância que eu estou aqui, eu acho que a equipe que eu tenho já funciona muito bem. Mas se um cliente chegar aqui hoje e falar assim, olha Gustavo, eu estou com 100 empregados aqui, eu já tenho aqui para o mês que vem 7 audiências. Olha, eu já vou pensar assim, vou ter que fazer 7 defesas em 7 audiências, vou ter que dar um suporte para esse cliente com 100 empregados. Então talvez já seja até o momento de contratar mais uma pessoa para me ajudar. E aí vem, qual que seria a opção? Eu vou ter um estagiário para me dar um suporte, eu mesmo dar conta das audiências aqui, vou contratar. A outra opção que tem também é contratar correspondente. É até uma opção bem bacana que às vezes a gente faz aqui, que é só para suprir essa necessidade de atos processuais, de audiências. Você paga ali para outro advogado de 150, 350 reais para ele ir na audiência, ele faz o ato ali e a gente cuida de toda a parte processual, das defesas, né, dos recursos, das guias de depósito recursal, da comunicação com o cliente, e vai girando. Inclusive essa é uma possibilidade até para você advogar em outros estados, né? A gente atende clientes de outros estados aqui, a gente faz tudo pela internet e contrata os advogados, né, de outros estados para irem nas audiências. E aí volto a dizer, você vai ter um custo de pagamento por ato processual. Ele vai ter que ir nas audiências, vai ter que ir na perícia se houver, vai ter que ir na sustentação oral se você achar que é necessário, vai pagando por ato. Então é uma forma aí que você tem também de diminuir seu custo, você não vai ter um custo fixo e pode ter certeza, sempre vai ter advogados ali aptos a te ajudar. Talvez você não vai ter aquela confiança que você tem, né, em um advogado que já é ali da sua equipe e tal, mas você acha muitos correspondentes bons. Inclusive eu aqui em Goiânia, eu sou correspondente de um escritório de Belo Horizonte, tá? E ele me passa serviços de alguns bancos, e aí a gente faz aqui as audiências, faz sustentações orais, faz protocolos e ganha por ato, né? E aí quando eu não consigo realizar o ato, eu quarteirizo, né? Ou seja, olha só que interessante. O banco terceirizou o serviço jurídico para um escritório de BH. O escritório de BH não quis abrir uma filial aqui em Goiânia. Ou seja, ele quarteirizou o serviço para mim. E quando eu não consigo realizar o ato, eu repasso para outro colega. Só que é uma cadeia, né, de produtividade e de terceirização, porque pode ter certeza, o escritório recebe do banco, ganha em cima de mim e eu ganho em cima de outros advogados. A tendência disso existir uma diminuição do preço, isso é fato. Mas assim, eu acho que ninguém é obrigado a fazer algo sem vontade. E quando eu falo em desse tipo de serviço, eu só peguei porque valeu a pena para mim. Porque a primeira proposta deles era horrível. Era algo que eu falava, cara, não volta aqui com essa proposta mais não. Eu nunca vou aceitar. E aí o que eles fizeram? Eles tinham terceirizado para outro colega começou a fazer várias cagadas, começou a faltar audiência,
não cumpriu os prazos, e aí eles arrependeram e depois me procuraram. E aí eu falei, ó, eu mantenho o valor que eu tinha proposto. E aí eles falaram que a demanda era alta, eu acreditei e realmente era alta. Então hoje, em razão da demanda, vale muito a pena, mas toma muito meu tempo. Então se eu não tiver alguém para me ajudar com as audiências, tem muita audiência no Procon, tem muita audiência em juizado, muito protocolo em prefeitura, em órgão, em cartórios e tal. Então assim, são coisas que tomam tempo. Imagine eu lá nessas filas e tal, para mim não vale a pena. Eu tenho que me colocar na seguinte posição aqui, onde eu tenho que estar para ganhar mais dinheiro. E eu penso da seguinte forma, é na linha de frente, atendendo os clientes, prospectando clientes, indo para cima, produzindo conteúdo digital, produzindo os conteúdos aqui de marketing para a gente espalhar esse conteúdo aqui de forma relevante e fechando cliente. Eu fechando cliente, aí sim eu posso delegar as funções aqui dentro da minha equipe, que hoje é composta por advogados e estagiários. Então eu ainda não senti a necessidade de ter ainda a equipe administrativa e nem a financeira. A gente consegue fazer isso aqui. Mas se chegar um momento que eu acho que eu preciso mudar, eu vou mudar, pode ter certeza. Mas eu acho que esse momento ainda não chegou, tá? E eu também não sei se eu quero chegar. Por quê? Como eu disse para vocês, o meu foco não é ter grande estrutura, né, de escritório, aquele escritório que você entra e, né, se perde ali. Eu quero ter um escritório menor, reduzido, como eu sempre tive aqui, só que com um grande número de clientes. Então essa é a ideia. Grande Allan Kardec, bom dia Dr. César. Deixa o alarme de incêndio disparou aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Então pessoal, isso vai depender muito da forma de atuação de vocês, né? Cada um tem os seus compromissos internos aí, mas eu volto a dizer, se você tiver esse sexto sentido de entender que é a hora certa de você contratar outra pessoa, faça o teste, comece com um estagiário, né? Mão de obra, volto a dizer, de baixo custo e geralmente de qualidade, porque você tem a oportunidade de fazer um processo seletivo. Inclusive eu acho isso muito bacana, né? Quando a gente abre processo seletivo, vem muitas indicações e tal, mas eu gosto de fazer a entrevista, inclusive é algo que eu gosto de participar, que é fundamental, né? A pessoa vai trabalhar com você no dia a dia. E quando a pessoa dá valor no que ela faz com gosto. E você vai ver, é algo assim que vai economizar seu tempo com outras coisas. Eu mesmo só passei a ter vida pessoal mesmo e mais tempo com a minha família depois que eu aprendi a delegar tudo que eu sei fazer aqui. Então, hoje eu confio muito nas pessoas que estão comigo e, é claro, eu nunca vou deixar de estar na administração, só se eu morrer um dia, né? Mas a ideia é que se eu morrer um dia, todo mundo consiga, né, continuar né, seguindo com o escritório. Essa é a ideia, né? Porque se você deixar tudo com você, vai chegar um momento que, se você faltar, o escritório vai junto, né? Eles não tem como prosseguir. Então, por isso que é importante também você padronizar as rotinas aí do escritório. Por exemplo, aqui no escritório eu tenho um roteiro de como fazer um protocolo no PJE, no Projude, de como abrir pasta, de como emitir um boleto, como emitir uma nota fiscal, como fazer uma petição no PJE, questões de teses jurídicas para ninguém começar fazendo nada do zero aqui, vários modelos. Então tudo isso facilita na hora de você delegar funções. Pensa, você está aí no seu escritório, seu estagiário entrou, tem uma semana, você fala para ele, olha, faz um protocolo para mim no PJE e depois emite a nota fiscal para o cliente tal, e depois você faz uma petição assim para mim e o cálculo você já utiliza o PJE Cálculo. Que o cara, hã? Que hora que você vai me explicar isso tudo, né? E aí não, a gente já entrega os procedimentos, os modelos, como ele deve fazer. E aí a gente fala, meu amigo, se você ler tudo, tentar fazer e não conseguir me entregar, aí fala comigo.
porque o caminho está aqui. E se ele sair no outro dia, vai entrar outro e a gente vai fazer do mesmo jeito. Então isso economiza seu tempo, né? Senão você tem que parar tudo para fazer o treinamento do zero, que é uma questão que eu confesso que eu já passei por várias vezes aqui e eu parei com isso, né? Para finalmente a gente criar esses padrões internos aqui. E como que eu organizo a minha equipe? Aí aqui eu vou dar uma dica aqui bacana para vocês, que mudou minha vida aqui, minha rotina no escritório, que é a utilização do Trello, tá? É um site que vocês podem fazer aí, o acesso é gratuito, que vocês conseguem verificar tudo que sua equipe está fazendo. Então, eu tenho o Trello aqui, tá? E aí eu coloco lá todas as minhas atividades diárias e a agenda ele é sincronizado com o Google Agenda. Então, por exemplo, eu agendo lá os clientes que eu tenho que atender, que eu tenho que prospectar, que eu tenho os prazos que eu tenho que fazer, né, os contratos que eu tenho que digitar, então eu faço tudo. E aí, quando eu vejo que eu estou ficando apertado, com muitas atividades que eu não vou dar conta do recado, eu começo a distribuir. E aí, cada coluna que tem lá no Trello é um advogado. Então, essa primeira é minha, a segunda é da Débora, a terceira é do Edson, a quarta é do Matheus, aí a gente tem a Thaís, a Ana, a Simone. E aí eu distribuo tudo lá. Aí quando eu vejo que ela está, por exemplo, proporcional, cada um está com suas atividades, aí eu faço os agendamentos e controlo tudo no Google Agenda. E com notificações. Por exemplo, tem prazo aqui que eu tenho que cumprir até dia 1 de fevereiro. Aí vai aparecer para mim a atividade no Trello e no meu Google Agenda. E se for um prazo importante, eu ainda coloco lá para ele me avisar todo dia. Então, assim, foi uma forma que eu consegui aqui de conseguir administrar a minha equipe, de saber o que cada um está fazendo, o que cada um é responsável e de uma forma segura, porque eu também tenho no meu Google Agenda esses prazos sincronizados. E é claro, aí depois a gente faz o negócio acontecer. Às vezes começa a aparecer cliente aqui e tal, o cliente vem aqui e toma meu tempo inteiro. Aí eu já tenho que mudar ali as ordens de prioridade, conversar com o pessoal. E a semana que a gente tem para reunir, que é a última do mês, a última sexta do mês, a gente dá uma alinhada em tudo isso. E quando a gente está mais tranquilo, a gente faz uma por semana, tá? Que aí a gente consegue melhorar esses procedimentos que cada um tem que fazer, tá? Dr. Celso comentou que implementaram uma rotina para padronizar os trabalhos no escritório. É isso aí. Inclusive isso eu aprendi na época de estagiário em um escritório e era muito interessante. Quando algo acontecia de errado, alguém dizia assim lá: algo saiu da rotina que a gente tem padronizada. E era toda uma rotina, né? Da entrada, a saída do sistema, tudo que tinha que fazer. Então, né, quando alguém fazia alguma coisa errada, a gente já sabia quem era, porque era padronizado, cada um tinha o seu papel. Né? E isso é importante para você, né, não ficar fazendo coisas que o outro já é responsável por fazer e tal. Mas você vai ter que ter essa noção de gestão. Se você não entende nada de gestão, né, tem vários cursos aí que o Senac oferece, né? Pelo menos aquele básico ali de fluxo de caixa, essas questões de gestão. Tem alguns cursos que te ensinam aí a, né, administrar essa parte financeira. Então são cursos bacanas, inclusive para a sua vida pessoal, fora os livros que você pode ler aí, né, para aprender aí gerir seu escritório. Outra ferramenta que eu uso aqui para gestão financeira é o Mobius, tá? Que ele de fato me ajuda a administrar a parte financeira, que é algo que eu não delego, tá? Então, sobre entrada e saída aqui, é algo que eu deixo para mim mesmo. Então, eu faço o pagamento da turma, eu que organizo aqui. A única coisa que eu costumo delegar é para o estagiário, às vezes, me passasse o valor das parcerias que a gente teve durante o mês, são aquelas mesmo. Às vezes entrou um cliente que ele trouxe, ou entrou um cliente que o advogado trouxe, está pagando por mês ali, a gente faz os cálculos aqui e eu peço para ele confirmar antes de fazer o pagamento.
Então, isso aí eu acho interessante eles também terem um acompanhamento para não ficar fazendo pagamentos equivocados e depois ter que refazer, tá? Então, o Mobius, eu controlo muito bem o que entra de diligência, o que entra de honorários, o que entra de sucumbência, de condenação, que aí eu tenho a noção, né? Inclusive se eu posso contratar alguém ou não, se eu vou conseguir pagar todo mundo ou não, né? E como eu disse para vocês, eu só contrato alguém quando eu tenho certeza que eu vou ter uma renda ali para manter essa pessoa durante um bom tempo na minha equipe, porque é chato, né? Você contratar alguém sem ter dinheiro, né? Então você tem que ter certeza, e isso não pode acontecer. Fala no pagamento dos parceiros, porque a pessoa começa a ficar desmotivada, né? Te considera uma pessoa ali já errada, já que ele trabalha e não recebe direito, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que o sexto sentido aí, o seu feeling é o que deve que você deve prestar bastante atenção. Como o seu escritório está crescendo para você estabelecer essas funções aí. Lembrando que se você não fez a experiência ainda, comece com o estagiário. E aí você vai começar a sentir, você vai começar a ter uma visão diferente, você vai começar a gerir apenas um estagiário para depois ir aumentando a sua equipe. Então, para mim foi fundamental, né? Quebrar esse medo, né? Eu vou contratar alguém. Beleza, contratei. E agora, meu amigo, comece a delegar funções, principalmente para você ter tempo. E com o tempo que você tem, você vai gerar mais dinheiro, pode ter certeza. Você vai ter mais tempo para prospectar, atender e fechar contratos honorários, que é, para mim, um dos pontos mais importantes do escritório. Eu costumo chamar aqui de advogado interno e externo. O interno ele fica mais por conta dos prazos e tal, do serviço interno ali que o cliente geralmente não vê, e o externo, aquele que põe a cara a tapa, que fecha o contrato, que traz o cliente para o escritório, que vai até a empresa e tal, que toda semana está ali fechando um contrato. Qual que é mais importante? Os dois. O externo fecha o contrato, o interno cumpre os prazos. Então, para um negócio funcionar, você tem que fazer as duas coisas, né? E se você consegue fazer as duas coisas, ótimo. Mas vai chegar um momento que você não vai ter, né, tanto tempo assim para cumprir os prazos, porque você já está fechando ali um cliente atrás do outro e tal, e esse cliente vai aguardar a sua resposta. E quanto antes você entregar, melhor. Então essa agilidade aí, como eu disse para vocês, ela gera um reflexo financeiro no futuro. Quanto antes você despachar esse serviço, mais rápido você terá um retorno, principalmente quando a gente está falando de ações aí iniciais, né? De defesa não, defesa você tem que cumprir o prazo ali e geralmente você está recebendo por mês, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que eu queria falar hoje era sobre isso, porque é difícil falar de cada escritório, né? Cada um tem seu tempo aí, tem sua estrutura. Mas o que deu certo para mim aqui foi, por enquanto, a contratação de estagiários e de advogados parceiros, tá? Que eu vejo que está dando um retorno bacana. E se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser participar, fazer alguma pergunta, eu estou aqui à disposição, tá? E se você não perguntar agora, esse vídeo também vai lá pro YouTube, tá? Gustavo Pascoal Advogados. E essa é nossa penúltima live, né? Porque a última vai ser como estabelecer parcerias milionárias. E eu coloquei milionárias aqui, na verdade, para chamar a atenção, mas eu vou abrir o jogo aqui com vocês sobre como funciona a nossa parceria aqui com advogados, né, de outros lugares, com advogados de outras áreas e até mesmo com advogados que a gente às vezes tem aqui no dia a dia, para você entender melhor como a gente faz essa gestão aí de parcerias, tá? E até para gerar uma certa credibilidade com os seus parceiros. E aí eu vou abrir o jogo com vocês. E sobre a aula de hoje, sobre as ferramentas, Google Agenda, Trello, Mobius, sobre essas padronizações,
Isso é algo mais interno nosso aqui, que eu pretendo já colocar, tá, no curso Advogado 10K, que esse curso já é um curso mais técnico, beleza? Esse curso já vai ser algo que eu pretendo lançar no futuro, mas de uma forma que você consiga enxergar melhor como eu fiz isso aqui, só que através de documentos, né? Para você ter uma noção melhor como eu faço a operação desses sistemas, porque eu estou dando as dicas aqui, você já pode ir tentando fazer, né? Mas é esse treinamento mesmo, eu já pretendo fazer ele em um momento futuro, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou salvar o vídeo aqui. E se você não assistiu tudo aí, corre lá na página Gustavo Pascoal Advogados, que a partir de amanhã o vídeo estará lá, beleza? Forte abraço aí, espero que eu tenha contribuído aí com as dicas. Até mais.